Enquanto, basicamente, a nossa vida é o resultado do nosso plano, a nossa vida ela é natural. Ela tem uma cronologia pragmática, conectada com a nossa própria história. Só que então, de repente, a Bíblia diz que Jesus está chegando na praia onde Pedro está também chegando. Dois aleluia. Eu vou falar de novo, porque sempre tem alguém que já pega antes da mensagem terminar. Eu vou falar de novo. Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Obrigado, irmão. O seu aleluia me animou. Então eu vou falar novamente para ser pedagógico. Antes era somente lógica, porém, todavia, Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Aliás, não há nada marcado, não há um encontro marcado, não é uma noite de cruzada, não é um grande evento, é só Jesus chegando. Mas como Jesus aonde chegava tinha uma multidão, então as consequências da multidão é o aperto, é a confusão, o caos. Então Jesus olha 2 barcos, mas um ele entra. O Pedro. O barco era do Pedro. Então Jesus entra no barco do Pedro. E a gente pode até pensar que Jesus precisava do barco, mas Pedro precisava mais do que Jesus tinha para ele, do que Jesus precisava do barco para pregar. Eu vou melhorar essa frase para você viver essa palavra comigo. Às vezes nós pensamos que Jesus precisa do que a gente tem, mais do que a gente precisa daquilo que Ele pode nos dar. Então a ordem vai se inverter rapidamente. Pedro está pensando que está fazendo um favor para Jesus, mas Jesus está prestes a mudar a vida do Pedro. Eu vou melhorar. Pedro tinha um plano, mas Jesus já tinha tudo planejado. A praia, o primeiro encontro, o segundo encontro, a noite sem peixes, tudo estava cronologicamente trabalhado. Então agora Jesus está no barco do Pedro. Pedro está num camarote, está vendo Jesus pregar, está na primeira fileira, está aqui, uau, prega muito, prega fácil, é demais esse homem. Então agora Jesus vai dizer para ele: Pedro, agora eu vou resolver o teu problema. Pescou alguma coisa? E Pedro diz: não pesquei nada. E aí Jesus diz: então vais voltar a pescar. Pedro podia estar começando a imaginar o seguinte: rapaz, que confusão que eu arrumei para minha cabeça. O homem é bom de pregação, mas não entende nada de pesca. O peixe que eu pego é de noite, de repente está de dia. Tem uma barulheira na beira da água. Não vai dar peixe nenhum. Essa confusão não tem nem sentido. Então ele olha para Jesus e diz: mestre, ele reconhece quem Jesus é. A gente pescou a noite toda. Não faz sentido voltar agora. E então Jesus diz: não, volta. Então ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu já devo ter pregado milhares de vezes sobre isso. Só que agora entenda, olha que coisa poderosa. Pedro pescou a vida inteira com um barco e uma rede, mas quando ele vai com Jesus, quando Jesus vai e ele vai pela palavra, a Bíblia diz que ao lançar a rede descobre que uma rede não é suficiente, um barco não é suficiente para aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Meu Deus, não, irmão. Antes de Jesus chegar na sua vida, um barco era suficiente, uma rede era suficiente, 2 ajudantes bastavam. Mas depois que Jesus chegou na vida de Pedro, um barco não era mais suficiente, uma rede não era mais suficiente, porque mesmo não estando no plano perfeito, a adaptação já era maior do que Pedro havia planejado para ele a vida inteira. Quando Jesus chega, ele já produz a expansão do que você pensava que era o fim, e aquilo que você pensa que acabou, Deus não adapta, Ele cria algo novo e muito maior do que aquilo que você planejou a vida inteira. É só o começo. É só o começo. Fala para quem está perto de você: é só o começo, é só o começo, é só o começo. Eu sinto a graça de Deus nisso. Eu estou olhando o Pedrão, estou olhando, imagina a carinha dele. Lança a rede. Peixe que não acaba mais. E Pedro começa a gritar: ô galera, ajuda! Vem ajudar! Eu nem sabia que tinha tanto peixe nesse mar. Corre!
corre, corre, corre. Ajuda.